Quem será o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, na sua opinião? Galera, olha só, antes de a gente trazer a notícia que a gente veio trazer aqui hoje, eu quero falar mais um pouco com vocês aqui sobre seleção brasileira, já que a gente está nessa pegada. A gente trouxe aqui as notícias sobre o Estevão, que ele vai estar presente na Copa, né? A lesão dele foi uma lesão leve, não vai demorar a voltar e com certeza ele vai estar presente. Então agora a gente vai falar sobre outro assunto dentro da seleção brasileira. Também preocupa algumas pessoas, né? É sobre o nosso jogador camisa 9, nosso atacante de referência ali dentro da área. Quem vai ser esse jogador? A seleção brasileira vem tendo uma carência muito grande nessa posição também, né? Há muitos e muitos anos. Acredito que desde acho que o nosso último centroavante bom de ofício tenha sido o Luiz Fabiano em 2010. Então, assim, o Brasil vem tendo essa dificuldade em ter esse jogador de referência, principalmente porque o futebol hoje em dia é muito diferente do futebol de antigamente. Um jogador que só tem a capacidade de jogar dentro da área não é mais um jogador tão valioso assim, apesar de ser um jogador importante, né, que vai marcar gols ali, que pode decidir uma partida, um campeonato, mas uma qualidade que é essencial hoje é que esse camisa 9 saiba jogar fora da área também. Né? Saiba jogar, saiba sair da área, buscar o jogo, dar uma assistência, jogar às vezes pelas beiradas também, alternando com os pontas. Então, assim, é importante a gente ter um exemplo claro disso aí, né? Que acho que não dá para comparar, é claro, porque nessa característica exatamente igual a ele, só tem ele no mundo, né? Que eu tô falando do Harry Kane, é um jogador que basicamente é um camisa 9 e um camisa 10 no mesmo jogador. E a seleção brasileira tem essa carência de jogador com esse aspecto, né, que saia da área, busca o jogo e etc. Então, assim, a gente viu nos últimos anos aí, né, desde, acho que eu citei que o Luiz Fabiano em 2010, então em 2014 nosso centroavante foi o Fred, um ótimo camisa 9, mas, na minha opinião, ótimo camisa 9 para jogar dentro da área. Em 2018 a gente já veio com o Gabriel Jesus. Eu também acredito ser um ótimo jogador, que já tem um pouco mais dessa característica de sair da área e tudo mais, né? 2022 a gente já veio com o Richarlison, que eu também acredito que tem um pouco essa característica, mas nenhum deles supriu as expectativas que a gente tinha para um camisa 9. Quando a gente fala de seleção brasileira, a expectativa no camisa 9 é sempre muito grande, né? Depois de grandes nomes aí, igual Ronaldo Fenômeno, né? A gente teve também, acho que não vestiu a camisa 9, mas a gente teve Adriano Imperador, Luiz Fabiano. Aí para trás teve outros nomes também, né? Se a gente for buscar aí. Então, assim, para a Copa de 2026, a gente já tem algumas preocupações em alguns setores, né, do time do Brasil, como por exemplo nas laterais, a gente tem preocupações, no ataque, a gente tem essa preocupação pelas pontas, né? E camisa 9 também a gente tem essa preocupação. Eu acho que os setores ali mais tranquilos, entre aspas, na seleção hoje é a zaga e a volância ali. Também não é assim a melhor volância que o Brasil já teve, mas na minha opinião, uma volância muito concisa, com o Bruno Guimarães e Casemiro, são dois jogadores que eu acredito serem muito fortes na posição atualmente, tá? Principalmente o Bruno Guimarães. Mas voltando a falar aqui sobre o nosso camisa 9, né, que é o lugar que a gente está com essa carência. E antes de eu falar, né, a notícia que eu vim falar para vocês aqui sobre esse camisa 9, eu queria falar com você aí de casa. Você mesmo que é apaixonado por futebol, mas está estagnado aí no seu emprego, está trabalhando no emprego CLT, não consegue evoluir na renda, não. Enquanto o futebol continua sendo apenas um hobby, a paixão por futebol continua sendo apenas um hobby. E se eu te falar que tem gente que descobriu como transformar essa paixão em renda? Mesmo, galera. Eu tô falando de até R$ 5 por mês, importando e revendendo camisas de. E o melhor disso é, você não precisa sair do seu emprego para começar. Se você quer saber como as pessoas estão fazendo isso, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, logo abaixo, beleza? Agora vamos lá, vamos voltar para o que interessa de fato. Nossa notícia aqui. Hoje a gente teve jogo pela Ligue 1, né? PSG contra Lyon. PSG, como todo mundo sabe, né, um dos melhores times da atualidade. É o atual campeão da Champions, time que tem, né, o melhor jogador do mundo da atualidade, que é o Dembélé, encontrou hoje com o Lyon, né? E um rapaz aí, um garoto chamado Endrick, que acabou destruindo o PSG, né? Gol, assistência,
jogou muito, procurou jogo, criou jogada, foi para cima, não ficou com medo do PSG. Eu não senti o peso ali, simplesmente entregou um jogo absurdo, né? Um gol, belo gol, né? E uma assistência mais bonita ainda, ganhou no corpo ali do Vitinha. Sim, um jogador que a gente, na minha opinião, ele é o camisa 9 da seleção para a Copa, tá? Analisando todos os nomes que a gente tem atualmente, né? Para mim, ele é o camisa 9. Não estava tendo tanta oportunidade no Real Madrid porque competir com o Mbappé até é uma competição injusta. Mas agora que ele foi para o Lyon e ele está tendo a oportunidade de mostrar o futebol dele, a gente pode ver claramente que é o atacante camisa 9 que a gente precisa. Sai da área, ele busca o jogo, né, como ele demonstrou hoje no jogo várias vezes. A assistência que ele deu, maravilhosa. Né, a bola ganhou no corpo, deu uma assistência linda pro gol. Então, assim, fez um gol também ali, ganhando a disputa de corpo na velocidade. Então, é um jogador que é importantíssimo, é indispensável pra gente. Levando em consideração que a gente vai ter jogadores de criatividade, velocidade, né, pelas pontas, por exemplo, como o Estevão, Vinícius Júnior, o Rafinha, né? Então, assim, a gente precisa contar com um camisa 9 desse calibre. Imaginando também, né, que o Neymar vai estar presente, é, como seria ter o Neymar servindo um cara desse? Então, assim, a gente pode imaginar qual seria o impacto do jogo do Endrick na seleção brasileira atualmente. Então, assim, na minha visão, ele é o centroavante ideal para a seleção brasileira. João Pedro atualmente não vem atuando bem, né? Não vem marcando gols, apesar de estava tendo boas partidas, agora ele deu uma decaída. Pedro aqui no Brasil e Caio Jorge são opções também, mas ainda a gente ainda tem Igor Thiago na Inglaterra, que está comendo a bola, maior artilheiro brasileiro na história da Premier League. Não pode prezar, é um baita jogador. E aí tem algumas outras opções, né? Correndo por fora também, igual o Richarlison. Mas assim, na minha visão, a disputa principal vai ficar realmente entre o. Se for uma disputa justa, vai ficar entre Endrick e Igor Thiago, atualmente. Tá? São jogadores, os camisas 9 brasileiros que estão mais jogando bola atualmente na Europa. Então, assim, e aqui no Brasil a gente tem o Pedro e o Caio Jorge, né? Mas se a convocação fosse hoje, né? Mas também está muito próximo dessa convocação, essa convocação, o Endrick é o nome ideal, né? Se a gente for criar uma seleção ideal ali, eu escalaria dessa forma, né? Já indo ali da volância para trás, eu teria esses homens na frente. Neymar centralizado, né? Rafinha pela esquerda, Estevão pela direita e Endrick como referência, tá? Eu teria esses caras no meu ataque. Atualmente eu teria esses caras no meu ataque. Acredito que seja a seleção ideal. Sim, essa é a minha opinião, tá? Mas isso tudo vendo de fora o que está acontecendo atualmente. Então, quem viu o jogo de hoje do PSG contra o Lyon sabe do que eu tô falando. Mas assim, vai muito da preferência. Cada um pode ter uma opinião. Vai ter gente que vai falar que o Pedro é melhor, vai ter gente que vai falar que tem que levar o Igor Thiago, vai ter gente que vai falar que tem que levar o João Pedro, mesmo ele não estando jogando muito bem, até mesmo o Richarlison. Então, assim, eu acredito que a gente esteja nessa dúvida toda com camisa 9, porque, como eu disse, a camisa 9 da seleção é uma camisa pesada. Uma camisa que tem muita cobrança em si. Quase, quase como a camisa 10. Mas então a gente tem essa dúvida em cima qual vai ser o centroavante, porque a gente precisa de um cara que chama a responsabilidade, seja referência, sai da área para jogar, joga fora da área, que joga dentro da área, que tem qualidade ali, não só de finalização, mas de passe também. E é essencial no futebol de hoje em dia. Tem ali o físico, tem a velocidade, então é um jogador completo. Na minha visão, o Estevão é esse jogador atualmente. Então, galera, se você gostou do vídeo aí, né, já deixa sua opinião. O que você acha sobre isso? Se você acha que o Estevão é o camisa 9 ideal, se é o João Pedro, se é o Thiago, né? Qual que você acha que é o camisa 9 ideal? Já deixa aqui nos comentários, beleza? Então, se você gostou do vídeo também, já deixa o like, tá? Segue o canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, beleza? E já compartilha com seus amigos aí que também gostam muito de futebol. Beleza, rapaziada? Mas é isso. Valeu!